Em 2021, nós começamos esta série de mensagens sobre os profetas menores da Bíblia. Já estamos no 11º profeta. Estamos a acabar o 11º. Eles são 12. Estamos a acabar o 11º. Hoje vamos ver o penúltimo capítulo de Zacarias, do profeta Zacarias. E estamos a terminar esta caminhada que tem sido tem-nos revelado muito da natureza de Deus. Amém? Sim? São livros que nós não estamos muito habituados a dedicar a nossa atenção, mas são cheios de tesouros também. São cheios de tesouros da palavra de Deus e de edificação para a nossa vida. E demos este nome porque começamos em plena pandemia a falar sobre estes livros da Bíblia. Demos este nome à série de mensagens, Deus no Turbilhão. Aliás, foi dia 31/1/2021 que começamos. Por isso foi mesmo no início de 2021. Estamos em 2023, estamos a caminhar bem. Demos este título, Deus no Turbilhão, porque não é que o mundo estar em turbilhão fosse alguma coisa nova na pandemia. Não foi nada de novo. O mundo sempre esteve em turbilhão. Mas nessa altura fez-nos pensar mais profundamente que realmente nós vivemos num mundo em turbilhão. E turbilhão que nós nunca sabemos quando vai rebentar. As coisas acontecem sem qualquer aviso. Sem qualquer aviso. E de uma hora para a outra, o mundo muda. E muitas vezes muda para pior. Como agora este sismo que houve na Turquia e na Síria, a guerra na Ucrânia antes disso, a pandemia do Covid antes disso. Sem aviso. Um dia estávamos calminhos, relaxados, tranquilos. No dia a seguir, estava o caldo entornado, como diz o povo. E fez-nos refletir mais sobre esta ideia de o mundo está em turbilhão e Deus. O que é que Deus está a fazer? E temos descoberto, ao ler os profetas menores, que no turbilhão Deus está como sempre esteve. Deus está no controle. Deus está no controle. E muitas vezes os turbilhões são mesmo obra dele. São mesmo obra dele. Para despertar. Para criar questionamentos. Para abrir corações. Para aquilo que ele quer falar. Que durante os tempos de prosperidade e de tranquilidade, muitas vezes ele não encontra esse espaço em nós. Então, às vezes, pelo contrário, às vezes endurecemos ainda mais o nosso coração porque achamos que estamos no controle das coisas. E nestes tempos, nós percebemos que realmente não estamos. Vamos ler em Zacarias 13. Deus estava a falar para o seu povo, para o povo de Israel, neste contexto, através do seu profeta, através de Zacarias. Estava a falar para aquilo que eles estavam a viver naquela altura, a apontar para aquilo que eles iam viver, mas mais do que isso, Deus estava a apontar para aquilo que ele tinha planeado para toda a humanidade. Para o seu plano eterno. E é isso que nós temos de descobrir. Temos de ler aquilo que Deus estava a dizer para as pessoas da altura para quem estes livros foram escritos, mas mais do que isso temos que pensar no que Deus está a dizer em termos do seu plano eterno para toda a humanidade, que é muito maior do que aquilo que as pessoas que ouviram isto pela primeira vez estavam a viver. Vamos ler, Zacarias 13. Naquele dia há de abrir-se uma fonte para lavar os pecados e as impurezas dos descendentes de David e dos habitantes de Jerusalém. O Senhor Todo-Poderoso diz ainda: naquele dia farei desaparecer do país os ídolos e nunca mais serão invocados. Expulsarei igualmente do país os que profetizam por um espírito corrupto.
Quando alguém se puser a profetizar, os seus próprios pais lhe dirão: tu deves morrer, porque queres fazer passar as tuas mentiras por palavras do Senhor. Serão os próprios pais, aqueles mesmos que lhe deram a vida, a apunhalá-lo quando ele profetizar. Nessa altura os profetas terão vergonha das suas visões proféticas e não se cobrirão com o manto de pelo dos profetas para enganarem as pessoas. Pelo contrário, cada um deles dirá: eu não sou profeta, sou um agricultor. Cultivo a terra desde a minha infância. E se alguém lhe pergunta: que feridas são essas que trazes no corpo? Ele responderá: fizeram-mas em casa dos meus amigos. Diz o Senhor Todo-Poderoso: levanta-te espada contra o meu pastor e contra o meu ajudante. Mata o pastor e o rebanho se dispersará e eu me voltarei contra os meus cordeiros. Em todo o país morrerão 2/3 dos seus habitantes. Palavra do Senhor. Apenas 1/3 irá sobreviver. Passarei essa 1/3 por fogo. Purificá-la-ei como se purifica a prata e prová-la-ei como se prova o ouro pelo fogo. Hão de então dirigir-se a mim e eu atenderei a sua oração. Por minha parte hei de dizer-lhes: este é o meu povo. E eles responderão: o Senhor é o meu Deus. Amém. Naquele dia, começa o profeta por dizer nesta passagem, há de abrir-se uma fonte para lavar os pecados e as impurezas dos descendentes de David e dos habitantes de Jerusalém. Qual dia? Que dia é este que o profeta está a falar? Está a falar do dia em que Jesus, o Cordeiro de Deus, seria oferecido em sacrifício pela humanidade e em que uma nova era de graça ia começar. Fala aqui de uma fonte. Jesus é a fonte. Jesus é essa fonte. Isto é logo a abrir, para nós entendermos do que é que estamos a falar aqui. Jesus é essa fonte. Até havia uma música, não é? Dizia que Jesus era a fonte. Não. É Jesus, tu és a fonte. Não é? Para aí, uma coisa assim. Não vamos por aí. Não vamos cantar agora. Mas Jesus é a fonte. É a fonte que lava os pecados e as impurezas. Fala também dos descendentes de David. Já falamos disto da última vez que falamos sobre isto. Jesus foi chamado o filho de David. Porque David foi antepassado de Jesus. Jesus era descendente de David, mas depois Jesus também diz que sim, mas o filho do homem é maior do que David, porque até David lhe chamou Senhor. Então, sim, descendentes de David, o povo de Israel eram os descendentes de David, mas Jesus foi chamado o filho de David, porque David foi o seu antepassado. Mas Jesus foi maior do que David, porque Jesus foi o criador de David. David foi rei. Jesus é o rei dos reis. E o que temos no capítulo 13, neste capítulo, é uma profecia que aponta para o tempo do Messias, onde haverá uma fonte de água viva que lavará todos os pecados e todas as impurezas. Jesus é essa fonte e o seu sangue vertido na cruz é a água que lava todos os pecados. Jesus disse à mulher samaritana, ao pé da fonte, ao pé do poço, não é? Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais há de ter sede, porque a água que eu lhe der torna-se dentro dessa pessoa numa fonte que lhe dá a vida eterna. Então, Jesus apresentou-se como essa fonte, como a fonte da água que dá a vida eterna. Jesus é essa fonte de água viva e a sua morte abriu essa fonte para todos. Através da sua morte e do seu sangue, todos podem ser lavados. Ninguém tem mais que ficar com as suas impurezas. Ninguém tem mais que viver com o peso da culpa e da condenação. Porque há água para lavar tudo isso. Para lavar completamente tudo isso. Em 1 de João, nós lemos: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, diz Deus. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós próprios. Portanto, se há aqui alguém que pensa que ainda não percebeu, né, não nos vamos enganar a nós próprios. Todos nós temos pecado. E se nós dizemos que não temos, enganamos-nos a nós próprios e faltamos à verdade. Mas se confessamos os nossos pecados, Deus, que é fiel e justo, nos perdoará os pecados e nos purificará de todo o mal. Então, esta é a mensagem do Evangelho. Que Jesus morreu,
verteu o seu sangue para nos perdoar, que está ali sublinhado, está sublinhado por alguma razão, para nos perdoar e para nos purificar. E se nós cremos em Jesus, estas duas realidades têm que fazer parte da nossa vida. Se cremos em Jesus, nenhuma destas realidades pode faltar. Estas duas realidades, o perdão e a purificação. É um grande erro de entendimento que muita gente tem. Um erro de entendimento daquilo que é o Evangelho. Porque o Evangelho não é só perdão. E às vezes nós só dizemos, Deus perdoa tudo. Ok, que bom, Deus perdoa tudo. E sim, Ele perdoa tudo. Mas será que é só perdão? É só isso? Deus perdoa e está tudo na boa? E agora podemos fazer aquilo que quisermos e viver da maneira que quisermos. Deus vai sempre perdoar? É uma percepção distorcida do Evangelho. O Evangelho, a mensagem de Jesus não é isso. Não é só perdão. Há esta percepção de que Deus é um perdoador a tempo inteiro. É só isso que Ele faz. Ele está lá, nós fazemos aquilo que quisermos e Ele perdoa. E fazemos mais e Ele perdoa outra vez. E fazemos mais e mais e Ele perdoa mais e mais. E temos essa ideia de que Deus é um tipo muito, muito porreiro, não é? Que só está lá para perdoar. E Deus é isso. Atenção, eu não estou a dizer que Deus não é. Deus é isso. Deus é perdoador a tempo inteiro. E se confessarmos os nossos pecados, como está aqui escrito, se confessarmos os nossos pecados, Deus, que é fiel e justo, Ele nos perdoará os nossos pecados e nos purificará de todo o mal. Mas lá está. Ele nos purificará de todo o mal. Mas não é dizer que Deus não perdoa. Deus perdoa. Aliás, em Colossenses 2,14 diz que Deus anulou a conta desfavorável das nossas dívidas. Ele anulou a tua conta. Se tu creste em Jesus, se tu colocaste nele a tua fé de todo o coração, se tu lhe pertences, então a tua conta está anulada. Está arriscada. Está rasgada. Já não há mais conta. Já não há mais dívida. Porque Jesus, Ele pagou essa dívida pregando-a na cruz. Pregando essa conta na cruz. Então podemos ter a certeza que temos um reservatório de perdão inesgotável, se queremos em Jesus. E quando nós entendemos as nossas faltas, e aliás, o salmista até dizia, Deus, perdoa-me dos pecados que eu não tenho consciência. Perdoa-me daquilo que eu nem sei. E nós devemos dizer isso, porque há muita coisa que nós fazemos e que é pecado e que nós nem pensamos, nem temos consciência, então devemos confessar também esses. Mas isto é algo inescapável. O Evangelho anuncia-nos muito mais do que o perdão. Anuncia-nos purificação. Purificação. Deus, que é fiel e justo, perdoará os nossos pecados e nos purificará de todo o mal. Então, Deus não quer apenas perdoar, Deus quer purificar. E isso é que torna o Evangelho muito mais incómodo. Isso é que torna a vida cristã muito mais difícil. Porque se fosse só perdoar, nós não tínhamos que nos preocupar com nada. Mas não é assim. Deus quer purificar. Deus quer nos perdoar. Venha Jesus tal como estás, mas prepara-te, Ele não te vai deixar igual. Ele vai purificar-te. E essa purificação é uma parte fundamental do Evangelho. Aquilo que se chama santificação. Tornar-nos santos como Ele é santo a cada dia. Já somos santos, mas ainda precisamos de santificação a cada dia. E a boa nova de Jesus diz isto. É uma boa notícia, mas é um caminho difícil. Já descobrimos isso. Já descobrimos que é um caminho difícil. E nós não termos consciência disto, quando nós não temos consciência do que é que Deus quer fazer, nós vamos estar sempre a ser apanhados de surpresa. Mas criticaram-me. Mas está a ser difícil este relacionamento. Esta pessoa não gosta de mim. Esta pessoa magoou-me. Mas a vida trouxe-me uma coisa muito desagradável. Trouxe-me uma doença. Trouxe-me uma dificuldade financeira. Trouxe-me uma dificuldade ao nível de trabalho. Estamos sempre a ser apanhados de surpresa. Mas porquê, Deus? Porquê? Porque Deus te quer purificar. É essa a resposta. E não vamos estar sempre de boca aberta. Apanhados de surpresa, como se fosse uma coisa do outro mundo, totalmente inesperado.
Para quem conhece o Evangelho, não é inesperado. É o esperado. É o previsível. Vai haver situações de desafio para Deus nos poder purificar. E é isso que torna o Evangelho extremamente desafiador. E é aí também que nós, se quisermos cumprir o propósito de Deus e a sua vontade, aí vamos perceber, eu não consigo, eu preciso de depender de Deus, eu preciso do seu poder, porque eu sozinho sou fraco, não consigo, não tenho capacidade. Só Deus me pode valer. E Deus vai nos revelando. Deus não nos revela tudo de uma vez, senão estávamos completamente perdidos. Senão estávamos completamente esmagados. Se calhar é melhor trocar, certo? Deus vai nos revelando. E aqui em Zacarias 13 ele revela duas coisas ao seu povo. Duas coisas das quais ele quer purificar o seu povo. Duas. Haveria muitas. Mas estas duas englobam muita coisa também. Englobam muita coisa. A primeira é a idolatria. Versículo 2. O Senhor Todo-Poderoso diz ainda: naquele dia farei desaparecer do país os ídolos e nunca mais serão invocados. Deus quer eliminar a idolatria do meio do seu povo. Semana passada, eu não estive cá, mas falou-se, o Milton falou da primeira carta a João, onde a carta é uma exortação aos ídolos, né? A fugir dos ídolos. E aliás, a 1 de João acaba. Como é que acaba a primeira carta de João? Alguém sabe? Uma frase muito pequenina. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. É assim que ele acaba, e mais nada. E fica assim. Guardai-vos dos ídolos. Né? E tudo o que ele fala contra ídolos. Agora, a idolatria, quem está familiarizado com este termo, é mais associado a estátuas, a adorar estátuas e a orar a estátuas, e a Bíblia fala muito disso, e isso é idolatria. Mas há uma dimensão mais profunda de idolatria. É mais do que isso, é mais do que adorar uma estátua, orar a uma estátua. Isso é idolatria e é grave. Mas a idolatria começa no coração humano. E esse é que é o problema mais profundo. A idolatria é um problema do coração humano. Quando nós... É uma desordem dos desejos. Quando nós desejamos mais alguma coisa ou alguma pessoa do que desejamos Deus. Isso é idolatria. Quando nós confiamos mais em alguma coisa do que confiamos em Deus. Isso é idolatria. Isto é profundo e é complicado. Porque o nosso coração vai sempre ter desejos que até podem ser bons, mas se estão a competir com Deus, aí tornam-se maldição na nossa vida. São desejos que competem com Deus. Isso é idolatria. Então a cada dia nós temos que pedir ao Espírito de Deus que sonde o nosso coração. Nós temos que andar sempre com pezinhos de lã, sempre alerta. Alerta, porque os desejos aqui dentro formam-se muito rápido, muito instintivamente, e tomam conta muito facilmente da nossa mente, do nosso pensamento, do nosso entendimento, do nosso coração. Tomam conta muito facilmente. Já descobrimos isso. Que os desejos, às vezes, saem fora de controle e dominam a nossa vida e competem com Deus e são ídolos. E são ídolos para nós. Então, nós precisamos da graça de Deus. Precisamos que Deus nos perdoe, confessar os nossos pecados e que Deus nos purifique. E essa purificação é diária, é dolorosa, porque nós não queremos largar muita coisa que nós desejamos, e largar nem sempre é eliminar, é colocar no devido lugar. Porque há desejos que são bons. Não é? Por exemplo, não tem nada de mal desejar ter um bom emprego. Mas quando esse emprego se torna o foco principal da nossa vida, então não temos que largar, não é? Pelo menos na maior parte das situações. Temos é que pôr no devido lugar. Com Deus no centro. E as outras coisas todas a girar à volta de Deus. Cada uma no seu devido lugar. Idolatria. Segunda coisa
que Deus fala aqui que quer purificar no seu povo. Falsas profecias. Versículo 3 ao 6 fala disso, de falsas profecias. Vamos ler outra vez. Quando alguém se puser a profetizar, os seus próprios pais lhe dirão: tu deves morrer porque queres fazer passar as tuas mentiras por palavras do Senhor. Fazer passar mentiras por palavras do Senhor. Isto são falsas profecias. É falar mentira como se fosse algo da parte de Deus. Como se fosse algo que vem de Deus. E é grave. É grave. É tão grave que aqui no versículo, na continuação do versículo 3, diz: serão os próprios pais, aqueles mesmos que lhe deram a vida, a apunhalá-lo quando ele profetizar. Temos uma imagem assim super violenta, que é mesmo para nos chocar. Isto é mesmo para chocar. É mesmo para percebermos a gravidade da coisa. Que nós temos de ter muito temor quando falamos da parte de Deus. Muito temor. Para não correr o risco de andar a enganar as pessoas, de andarmos a enganar a nós próprios e enganar as pessoas com mentiras. Já vimos uma coisa que nós muitas vezes dizemos a nós próprios e que é mentira. É que, por exemplo, eu sou uma boa pessoa. Eu não tenho mal, eu não tenho o meu coração é muito bom. Não é? E João estava a dizer, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós próprios. E depois, ao dizer isso, e dizemos a outras pessoas coisas do género, tens que confiar em ti, no teu coração, acredita em ti mesmo e tal. Isso é mentira. E se dizemos que Deus diz isso, é uma falsa profecia. E é grave. Então temos de ter muito temor a falar de Deus. Precisamos de, acima de tudo, conhecer a verdade, para não falarmos mentiras. Faz sentido, não é? Conhecer a verdade. E onde é que está a verdade? Como é que nós conhecemos a verdade? A palavra de Deus. Por isso é que outro profeta menor diz que o povo perecia, o povo morria por falta de conhecimento. É que quando nós não conhecemos a palavra, a verdade, nós vamos acreditar em mentiras. Porque a palavra é lâmpada, diz o salmista, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Sem palavra, nós andamos perdidos nas trevas, na escuridão. Não temos noção das coisas. Não temos noção do caminho. E vamos estar num caminho de destruição. Por isso é que é tão importante nós estudarmos diligentemente a palavra de Deus. Conhecer a verdade profundamente, dia a dia. E não só conhecer, mas lembrar a verdade a cada dia. Não interessa se já leste 15 vezes a Bíblia toda. É para continuar, porque o nosso coração, ele é enganoso. A nossa memória, ela é fraca. Por isso é que Deus diz tantas vezes para nós, e lá nos primeiros livros da Bíblia, né? Deus diz tantas vezes ao povo para pôr marcos no caminho, para eles se lembrarem, para eles olharem para ali e se lembrarem. Diz, por isso é que Deus, ele fala de tem que celebrar esta festa e nesta festa tem que fazer isto, isto e isto, que é para a cada ano o povo se lembrar, o povo reciclar a sua memória, porque rapidamente nós esquecemos e principalmente esquecemos daquilo que é bom. Principalmente esquecemos daquilo que é importante. Esquecemos daquilo que é vital para nós. Já descobrimos isso também, que facilmente a gente se lembra da porcaria toda. E muito dificilmente a gente se lembra daquilo que é bom e daquilo que é de Deus para nós. Então precisamos de amar a verdade. Amar a verdade para que possamos rejeitar a mentira. Ler a Bíblia, irmãos, ler a Bíblia. Ler a Bíblia não é ler um versículo por dia, irmãos. Não é isso. Ler um versículo por dia é tipo estarmos a viver com um amendoim por dia. Se nós comermos só um amendoim por dia, se calhar vamos viver muito tempo, não é? Só com um amendoim. Se calhar não vamos morrer tão cedo. Não é? Tem alguns nutrientes. Mas vamos ser pessoas muito raquíticas. Vamos ser pessoas muito fraquinhas. Vamos ser pessoas muito débeis. Débeis. Nós precisamos de mais do que um amendoim. Um amendoim é bom. É muito bom. Mas não chega. Não pode ser só um versículo. Nós temos que comer este livro. Nós temos que consumir este livro.
que nós consumimos muita coisa muito contrária a este livro. Consumimos muita coisa completamente contrária. Então nós precisamos de levar isto a sério, irmãos. Isto é para levar a sério. Isto não é uma religião. Isto não é uma rotina. Isto não é um picar o ponto. Agora já li um versículo, pronto, vou seguir com a minha vida. Isto é sério. Isto é a nossa vida. Isto é entre a destruição e a edificação. Isto é entre a morte e a vida. Isto... Andamos a brincar ou o quê? Então, vamos levar isto a sério. E que o Espírito de Deus nos purifique de toda a mentira. Vamos pedir isso ao Espírito de Deus. Que Ele perdoa-nos de nós nos acreditarmos em mentiras, de nós falarmos mentiras, de nós confessarmos os nossos pecados, mas Ele quer nos purificar. E nós temos que colaborar nesse processo. Colaborar. Porque Ele deixou-nos este livro, Ele deixou-nos a Sua palavra para nós colaborarmos. Nós precisamos de fazer de ser diligentes nisso. Então, é isto. Perdão e purificação. E este perdão e esta purificação, fala aqui, estes dois exemplos são muito importantes, são chave. Ídolos do nosso coração, o problema do nosso coração, e mentiras. Mentiras em que nós acreditamos porque não conhecemos a verdade. Que nós falamos porque não conhecemos a verdade. Outras vezes conhecemos, mas é mais conveniente distorcer a palavra. Dá mais jeito. Não é? Até conhecemos, mas preferimos dizer outra coisa diferente. Preferimos... É mais conveniente, não é? É mais confortável. Dizer, por exemplo, isto, que Deus perdoa tudo, não te preocupes, olha, Deus está na boa, faz o que tu quiseres. É mais confortável, isto é mais agradável de ouvir, não é? Do que chegar aqui e dizer, olha, Deus quer te purificar, Deus quer santidade na tua vida. Isso é mais desagradável. E às vezes nós achamos, conhecemos até, mas preferimos ocultar um bocadinho para não ser desagradáveis e desconfortáveis. Mas isto é mesmo para ser desconfortável. Peço desculpa. Não peço nada. Então, para isso, para este perdão e purificação ser realidade na nossa vida, temos de ter consciência disso, para terminar, ainda vamos demorar um bocadinho, mas esta é a mensagem final, é que houve um alto preço que foi preciso ser pago para nós termos acesso ao perdão, sermos livres da culpa, da condenação e para podermos viver vidas segundo a vontade de Deus, não pela nossa força, mas pelo poder de Deus que Deus nos dá em Jesus. Deus, Ele pagou o mais alto preço, o preço pela a vida do seu próprio Filho, como nós vimos. E vamos ler o resto de Zacarias. Zacarias 13:7. Zacarias 13:7. Diz o Senhor Todo-Poderoso: levanta-te espada contra o meu pastor e contra o meu ajudante. Mata o pastor e o rebanho se dispersará. E eu me voltarei contra os meus cordeiros. Então Deus planeou que a sua espada fosse levantada contra o seu pastor. Que a espada fosse levantada contra o seu pastor. Contra o pastor de Deus. O melhor pastor. Jesus Cristo. E Jesus falou precisamente desta passagem no Evangelho de Mateus. Ele disse aos discípulos: esta noite todos vão abandonar-me, pois diz a Escritura: ferirei de morte o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Isto é uma citação de Zacarias. E o próprio Jesus disse isso. Era fundamental que o pastor fosse ferido. E Deus permitiu que a espada se levantasse contra o seu pastor. Isto foi planeado por Deus. E diz também que Deus se voltaria contra os seus cordeiros. Contra os seus cordeiros. Eu me voltarei contra os meus cordeiros. Significa que o rebanho de Deus, que naquele contexto era o povo de Israel, ia rejeitar Jesus. João diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Quem eram os seus? O seu povo, o povo de Deus, que tinha a revelação de Deus, que rejeitou Jesus. O povo de Israel. E vamos ler o resto da passagem para ver o castigo de Deus sobre o povo de Israel. Zacarias 13, 8, 9 diz que em todo o país morrerão 2/3 partes dos seus habitantes. Palavra do Senhor. Apenas 1/3 parte irá sobreviver.
Passarei esta terça parte por fogo, purificá-la-ei como se purifica a prata, prová-la-ei como se prova o ouro pelo fogo. Aonde então dirigir-se a mim e eu atenderei a sua oração. Pouco depois de Jesus morrer, no ano 70 depois de Cristo, esta profecia, pelo menos em parte, cumpriu-se. Jerusalém foi completamente arrasada, destruída pelos romanos, para esmagar aquela rebeldia do povo de Israel, que estavam sempre em conflito com os ocupantes, com os invasores. Então Jerusalém foi destruída muito pouco depois de Jesus ser rejeitado pelo seu povo. E esta profecia fala disso, do castigo de Deus sobre Israel, por causa da rejeição de Jesus. Mas também vemos nesta passagem que Deus, Ele nunca abandonou o seu povo também. Não é? Por isso é que Ele diz aqui, uma terça parte irá sobreviver e esta terça parte é para ser purificada. Purificada como se purifica a prata, provada como se prova o ouro pelo fogo. Então Deus nunca desistiu do seu povo, mas as coisas têm consequências. E a rejeição do Messias tem consequências, teve consequências para o povo de Israel. E vamos imaginar que isto é a nossa vida se nós rejeitarmos o Messias, se nós rejeitarmos Jesus. Só nos sobra isto, só nos sobra destruição, só nos sobra morte se nós rejeitarmos Jesus. Porque só Ele é vida, fora dele não há vida. Ele é o autor da vida, fora dele só há trevas, só há morte. Não nos vamos enganar. Não nos vamos enganar a nós próprios. Deus, isto foi o fruto da rejeição do povo de Israel. E este será o fruto da nossa rejeição do Messias, se nós escolhermos esse caminho. Mas Deus amava aquele povo, Deus ama a sua criação, Deus ama e aqueles que confiam nele, aqueles que o recebem, aqueles que estão disponíveis para ser purificados, Deus purifica. Deus purifica, Deus quer te purificar. Mas tu tens de querer, o teu coração tem que estar aberto para Deus. Braços abertos, coração aberto, como estávamos a cantar. E Deus vai cumprir o seu propósito na tua vida. Com muitas tropeções, com muitos percalços, acidentes de percurso. Sim, todos temos. Mas nesse processo nós temos que viver com um arrependimento contínuo. Confessar os pecados diariamente. Por isso é que Jesus, quando ensinou a orar, Ele disse: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, esse processo é contínuo na nossa vida. Perdão e purificação dolorosa. E quando estamos a ser purificados, quando Deus nos está a mostrar as coisas dolorosas na nossa vida, que nós temos de pôr em ordem, Ele está connosco. Nós temos sempre Deus connosco. O Espírito Santo, chamado Consolador, que consola o nosso coração quando há momentos de tristeza, que nós somos confrontados com aquilo que está errado em nós. Ou com aquilo que está errado nos outros e que nós temos de responder de uma forma santa, que é outra luta, outra batalha, outra guerra. Mas temos sempre um Consolador e podemos sempre dirigir-nos a Deus. Dirige-te a Deus e Ele atende a tua oração. E dirige-te a Deus e Ele vai-te reconhecer como povo, como parte do seu povo. E Ele diz: este é o meu povo. E eles respondem: o Senhor é o nosso Deus. Se estamos nisso, se estamos nesse relacionamento em que pertencemos a Deus e Ele é o Senhor da nossa vida, nós nunca vamos estar sozinhos. Mesmo nos processos mais dolorosos de purificação, nunca estás só. Deus perdoa, Deus purifica, Deus consola durante o processo, Deus nunca desiste de nós, Deus ampara, Deus encoraja. Não vamos nós também desistir do processo de Deus. Amém? Vamos viver assim, com um povo perdoado em busca de santidade. Um povo perdoado em busca de santidade. Seja essa a nossa busca diária e o principal objetivo no nosso coração. Nós obedecermos a Deus em tudo. E quando falhamos, não vamos desanimar nem desistir, vamos pedir-lhe perdão e vamos ser animados por Ele, com o seu poder, para voltarmos à carga, para não desistirmos. E esse é o propósito de Deus para nós, para o seu povo, para a igreja.
Amém? Vamos ficar de pé. Vamos nos encorajar uns aos outros nesse sentido. Nós reunimos-nos aqui, é um grande propósito de Deus para nós nos reunirmos, é estimularmos uns aos outros, encorajarmos uns aos outros, falar à vida uns dos outros, falar da verdade da palavra. Se somos igreja, estamos aqui juntos, não é para cumprir um ritual, não é para cumprir uma obrigação ou uma rotina. Estamos aqui porque é suposto nós estarmos juntos e estimular-nos uns aos outros. Por isso vamos estimular alguém, vamos animar alguém, vamos abençoar alguém, vamos encorajar alguém, vamos orar para que Deus renove o ânimo, para que Deus transforme o coração, para que Deus cumpra o seu propósito na vida de uma pessoa por quem nós podemos orar. Podemos fazer isso, igreja, nesta manhã. Orar por alguém, orar com alguém e estimular esse irmão, essa irmã, e ser estimulado pelo irmão, por esse irmão, por essa irmã. Possamos ser igreja nesta manhã, ser igreja para nos animarmos uns aos outros e ninguém desistir e ninguém ficar pelo caminho. Aleluia, Deus. Senhor, eis-nos aqui, como cantávamos, eis-nos aqui, Senhor. Pai, não nos deixes desistir, Senhor. Que nós nos possamos revestir da Tua armadura e ficarmos firmes contra todas as ciladas do diabo. Pai, que possamos ter o Teu poder que elimina, Senhor, todo o mal, que não convive com o mal. Pai, que possamos prosseguir, continuar, Senhor, mesmo passando por fogo, mesmo passando pelo fogo da purificação, Senhor, pelo fogo doloroso da purificação, o fogo ardente da purificação, Senhor, mas que possamos passar com confiança, Deus, sabendo que temos um Deus que nunca desampara, sabemos que temos um Deus que está sempre presente, nunca nos deixa só, nunca nos deixa sós, Senhor. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos, Pai, porque o Teu poder, Ele não falha. Porque o Teu amor, Ele não falha. Senhor, e quando nós falhamos, possamos olhar para Ti, levantar os nossos olhos, sabendo que o nosso auxílio vem do Senhor. O nosso auxílio vem de Ti, Deus. Não vem da nossa força humana, fraca e falível. Vem de Ti, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Aquele que criou todas as coisas. Aquele que criou e conhece cada fibra do nosso ser, cada cabelo da nossa cabeça. Senhor, que possamos estar alegres e animados por termos um Deus que nos quer aperfeiçoar a cada dia, para sermos mais semelhantes a Cristo, para termos o Seu amor a encher a nossa vida e a encher a vida de outros à nossa volta, Senhor. Possamos ser instrumentos de amor, instrumentos de encorajamento, instrumentos de verdade, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Que possamos ser igreja, não uma igreja religião, não apenas um grupo de pessoas aleatório, Senhor, mas que possamos ser igreja junta, um povo perdoado em busca de santidade, um povo que conhece o Evangelho, Senhor, que conhece a Tua Palavra e que anuncia e proclama a Tua Palavra a toda a volta, Senhor. Deus, em nome de Jesus, queremos edificar a nossa vida, Pai. Edificar a nossa vida no Teu amor. Nesse firme fundamento, Senhor. Nesse firme fundamento. Edifica a minha vida. Um bocadinho. Um bocadinho. Edifica a minha vida.
Só as vozes, edifico a vida. Edifico a vida em teu amor, é o firme fundamento, confiarei em ti, mesmo na dor, não serei abalado. Aleluia. Vamos nessa confiança. Amém? Vamos nessa confiança de que o amor de Deus é um firme fundamento e a sua palavra é o nosso alicerce. Amém? E não temos que ter medo de nada, porque Deus é connosco. Aleluia.